Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Devocione comigo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem pertinente. E aí eu quero começar te perguntando, você já falou algo que depois você se arrependeu? Vamos conferir o que a palavra diz sobre o poder da nossa palavra? Então vem comigo para mais um Devocione comigo. Mas antes de continuar, eu quero dizer que você pode contribuir muito para o crescimento do nosso canal, compartilhando, curtindo, ativando o sininho, se inscrevendo, comentando. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega para muito mais pessoas. Fora isso, você pode compartilhar com alguém dos seus contatos que você lembrar assim, caramba, essa pessoa vai gostar de ouvir essa palavra. Eu conto com você. Agora vamos lá ouvir o que Deus tem para falar conosco hoje? A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está em Gênesis 1-3 e depois Gênesis 1, 26 e 27. E diz assim, Gênesis 1, bem no comecinho, muito fácil para você achar. Se você estiver com a sua Bíblia aí, pega e vamos ler junto comigo. Diz assim, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse é o Gênesis 1-3. E agora a gente vai ler o 26 e 27. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem, mulher, os criou. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje é uma reflexão dessa palavra. E eu quero te chamar a atenção para alguns trechos desses versículos para que a gente tenha uma reflexão sobre o poder da nossa palavra. Aqui fala que o Espírito de Deus, ele se movia, sobre a face das águas. Tudo era sem forma e era vazio. E aí a gente traz uma reflexão aqui porque o 3 começa assim, disse Deus, haja luz e houve luz. Toda a criação ela foi feita através da palavra de Deus. Ele falou e aconteceu. Ele disse, haja luz, haja homem, haja terra, haja sol e fez toda a criação. E aí no 26 e 27 fala assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Façamos, Deus estava ali falando com quem? A Trindade, Deus, o Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo. E aí no começo do 1, o versículo 2 diz assim, que o Espírito de Deus se movia, Então aqui a gente tem Deus falando entre ele, mas na Trindade, Talvez isso seja muito complexo para você entender sobre a Trindade, mas o nosso Deus, ele é um único Deus, mas que se apresenta como Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, Deus, enviou o Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou Jesus como o nosso intermédio, O nosso intercessor, o nosso ajudador, o nosso intermediário entre nós e Deus. No meio tem ali Jesus, e é Ele quem torna a gente branquinho como a neve, limpo dos nossos pecados, para que possamos ter
antigamente para que pudéssemos e hoje em dia para que possamos ter livre acesso a Deus. E o Espírito Santo é quem Deus nos deu para caminhar conosco, para ser o nosso auxiliador, né? Nas nossas decisões, ele habita em nós. E aí Deus falou assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, se Deus nos fez a semelhança dele, a imagem dele, tudo que ele criou foi através da palavra, então a gente pode aí ter uma reflexão de que nós temos os atributos de Deus, nós somos filhos de Deus e através dele nós temos poder na nossa palavra, poder de vida e poder de morte. Então a reflexão que eu quero trazer para você hoje, o que você tem falado? Da sua boca, ela tem fluído mais vida ou tem fluído morte? As nossas palavras, elas podem ser lançadas tanto para o próximo, para algum familiar, filho, marido, amigos, pais, ou para a gente mesmo, né? Quando a gente diz, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não estou valendo nada, eu não posso nada, eu sou uma infeliz, eu sou uma mal-sucedida, eu sou uma burra. Quando você começa a trazer essas palavras para você, inconscientemente na sua mente você começa a acreditar nessa verdade. E que não é uma verdade que Deus tem para você. E da mesma forma, quando você não controla a sua língua, quando você não controla as suas palavras, você acaba expressando isso de uma forma ruim para quem está ao seu redor. Então, muitas vezes a gente precisa respirar 10 vezes antes de falar algo para alguém. Talvez é o seu marido, talvez é a sua esposa, talvez seja o seu filho, algum parente, seja quem for. Muitas vezes não é essa palavra que você realmente quer dizer, mas o calor daquele momento faz com que você libere ali palavras que não são palavras de vida. E eu quero que você lembre que você tem poder na sua palavra. Deus te criou a imagem e semelhança dele, lembra? Os atributos de Deus, eles são nossos, ele nos deu, mas o pecado, ele nos separa de Deus. O pecado faz com que a gente não tome posse de toda a verdade, toda a autoridade que Deus nos presenteou, nos deu. Porque, sendo muito sincera, a gente não fala palavras ferinas, né? Palavras que machucam para quem a gente não conhece. Normalmente, para quem a gente não conhece, a gente é a nossa melhor versão. Mas quando nós estamos em casa, em família, com as pessoas que convivem conosco, é aí que muitas vezes são as pessoas que a gente mais magoa, que a gente mais entristece. E não é porque você tem essa intenção, são as pessoas que você mais convive, mas você pode chamar a presença do Espírito Santo em cima das suas emoções, em cima da sua reação emocional, né? E ter autoridade sobre esse momento, ter sabedoria para que você não fale coisas que depois você não vai conseguir recolher. Palavras que são lançadas, elas não podem ser removidas, né? Vem o perdão, a pessoa pode te perdoar, mas aquilo que já foi dito, foi dito. E aí, então, é melhor a gente não falar, né? Então, é melhor a gente dominar isso antes de falar algo que depois a gente vai se arrepender. Em sessões de terapia, de tratamento, a gente vê muitas questões de falas das pessoas que são mais próximas da gente, que magoaram, que determinaram o futuro. Quando uma mãe pega e fala que um filho não é capaz, que um filho não pode, que um filho ele não é suficiente, ou que nunca desejou esse filho,
seja o que for. Às vezes a pessoa fala por falar, mas quem está recebendo, recebe aquilo e aquilo machuca, aquilo trava um destino, aquilo trava um propósito, aquilo trava uma vida, traz doenças mentais, psicossomáticas. Não estou dizendo que você é o causador disso tudo, mas pode ser um gatilho para alguém que já tinha uma sensibilidade naquela área. Não estou dizendo que você não pode falar mais nada. O que eu quero dizer para você, peça sabedoria a Deus, que a palavra dele diz que ele nos dá com alegria, para saber frear mesmo a sua fala, aquilo que realmente que da sua boca possa sair edificação, palavras de vida, né? Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, deve ser porque a gente precisa escutar mais e falar menos. Que você possa se analisar essa semana, que essa seja uma semana de autoanálise. Caramba, isso eu posso mudar. Eu posso mudar essa fala sobre mim. Eu posso mudar essa fala, esse pensamento. Porque antes de chegar aqui, passou aqui, muitas vezes no coração, né? Que a gente fala nas emoções. Então, se você está aí andando com um pensamento que não é um pensamento de vida para a sua vida ou para a vida de quem está ao seu redor, que você possa se analisar, renovar a sua mente, renovar suas intenções, renovar o seu coração. Com certeza você vai sair mais leve, com certeza você vai sair mais renovado, com certeza vai fluir vida através de você. E para fechar esse devocional, eu quero compartilhar com você mais um versículo. E ele está em Tiago 3, do 3 ao 8. E diz assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Até me estendi um pouco, eu fui do Tiago 3, do versículo 3 ao versículo 12. E é com esse versículo que eu quero fechar o devocional dessa semana. Quero te dizer, tanto para mim, que essa palavra primeiro chega na minha vida antes de chegar na sua, que nós possamos analisar aquilo que tem saído da nossa boca, que possamos escolher ser bênção e não maldição. Não dá para ser os dois. E aqui mesmo nesse versículo ele é bem impactante, que fala assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Que você possa escolher ser uma boca que flui bênção, vida, não só de adoração a Deus, mas também de edificação aos homens que foram feitos à semelhança e à imagem dele.
Que Deus te abençoe. Agora eu quero orar com você. Pai, muitos têm sido os nossos desafios. Obrigada pela vida dessa pessoa que me assiste, que devociona comigo nesse momento. Que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos nos examinar e que, com a ajuda do Senhor, possamos enxergar, Senhor, as áreas em que precisamos mudar, as áreas que precisamos deixar fluir fontes de vida e não de morte. Palavras de vida, palavras de bênção sobre nós, sobre quem está ao nosso redor, sobre as nossas próprias vidas, sobre os nossos sonhos, planos, propósitos, para que sejamos bênção na vida de outras pessoas. Que em nome de Jesus essa seja uma semana de mudança e transformação, não pelo nosso poder, não pela nossa capacidade, porque em nós não há capacidade, não há poder que não seja dado pelo Senhor, mas pelo poder que há em Ti, Pai, pela autoridade que há no Seu nome, nós te pedimos. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos melhorar nessa área, nós precisamos ser pessoas melhores, queremos ser fonte de vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Se essa palavra edificou você, edificou seu coração, se você pensou em alguém que vai gostar de ouvir esse Devocione comigo, compartilha com essa pessoa. Ativa o sininho, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. A sua ajuda me ajuda a chegar mais longe. Um beijo e até o próximo Devocione comigo.